Hoje falaremos sobre liquidez e desequilíbrios. Portanto, como vocês devem saber, acho que afirmei no último vídeo que a liquidez está acima de todas as máximas. E abaixo de todas as mínimas. Portanto, no momento, nesse mercado, você pode ver que o preço caiu bastante. Quando foi isso de novo? Esta manhã sim, esta manhã às 6 o preço caiu, começou a cair, e 7 caiu abaixo dessas mínimas. Então, como você pode ver, a liquidez aqui foi eliminada, certo? Então, o preço subiu acima daqui, pegou a liquidez do lado da compra, que ficou acima dessa alta antiga e dessa alta antiga, o que faz com que eles, você sabe, esperem que alguém digite isso no bate-papo, mas ninguém tem altas relativamente iguais. Portanto, o preço superou isso. Lembro-me de que, quando o preço estava sendo negociado aqui no Twitter, eu disse que, se você tivesse uma criptomoeda, deveria realizar lucros, certo? Acho que vocês, a maioria de vocês, deveriam ter visto isso. A maioria de vocês o fez. Obviamente, eu estava prevendo que o preço cairia, e é por isso que eu disse para você realizar lucros, certo? Porque o preço ultrapassou essas máximas, certo? Há muita liquidez aqui. Era tão alto e tão alto. E quando você tem altos como agora, isso é importante. Quando você tem três máximas relativamente iguais, mas indo para a esquerda, você tem esta mais baixa do que esta, e depois esta mais baixa do que esta. Assim você teria algo parecido com isto. E sei que as pessoas vão pegar isso e você pode criar seus próprios cursos e outras coisas, mas eu não me importo. Isso não é nada, certo? Portanto, quando você tem altos, a aparência é a seguinte: 1, 2, 3. E então você tem o preço acima. Como 1, 2, 3 fizeram aqui mesmo. Isso é melhor do que o preço ficar acima de 1. Apenas este aqui é melhor do que se o preço ficasse acima apenas deste. Como se isso fosse uma confluência. Como se estivessem realmente empurrando o preço para cima, para que a liquidez ficasse acima de todas as três máximas, e em primeiro lugar, isso foi deliberadamente deixado antes do fato, certo? Portanto, mesmo quando o preço estava aqui, para mim era óbvio que o preço queria ir abaixo dessas mínimas, mas devido a mas pelo fato de estar preso nessa faixa, eu queria ver o preço subir acima daqui primeiro, certo? Por isso, meu preço foi acima do praticado aqui.
O lado de compra da liquidez, lembre-se do que acabei de ensinar a você, certo? Conversaremos isso depois. Isso é como uma introdução, nada de coisas realmente avançadas, muito avançadas. À medida que avançamos, vamos nos aprofundando em tudo, mas tenho que dar a vocês as partes técnicas, as partes visuais, coisas que vocês podem ver facilmente e que melhorarão suas negociações ou sua capacidade de saber para onde o preço irá. Então sim, de volta para cá, o preço subiu aqui e caiu. Voltei a subir e, como não estava desconfiado, cavei abaixo dessa mínima. E novamente você pode ver que temos o mesmo padrão aqui, mas no sentido oposto. Então temos essa mínima mais alta que essa, e depois essa mínima mais alta que essa, certo? Acho que o ICT chama isso de liquidez de linha de tendência. É isso que faz. Na minha experiência, prefiro a liquidez da linha de tendência a mínimas iguais. Acho que isso atrai mais o preço e é uma liquidez de baixa resistência, certo? Portanto, o preço não será difícil para você romper com ele, empurrá-lo ou algo do gênero. Você está certo. Então é isso mesmo. Portanto, para aqueles que são novos, a liquidez do lado da compra é alta. Isso está acima do preço atual. Portanto, aqui é a liquidez do lado comprador. Essa alta aqui é a liquidez do lado da compra. E vice-versa para a liquidez do lado da venda, certo? O lado da venda é qualquer mínimo que esteja abaixo do preço atual. Isso é o que é o sell side, qualquer baixa. Então, se fizermos isso e viermos para cá, esse é o lado da venda. Há muitos vendedores aqui, certo? Essa é a liquidez do lado da venda. Essa alta aqui é a liquidez do lado da compra. Essa baixa, lado da venda. Portanto, qualquer alta acima do preço atual é uma compra. E alguém está perguntando se isso será gravado. Sim, está sendo gravado, não se preocupe. Portanto, qualquer alta acima do preço atual é liquidez de compra, e qualquer baixa abaixo do preço atual é liquidez de venda, certo? Se você for novato, entenda que isso é muito importante. Não é que você não possa negociar apenas com isso, obviamente. Isso não o ajudará sozinho. Apenas saber os altos e baixos não o ajudará sozinho. Mas você precisa saber disso. Essa é a coisa básica que você precisa saber. Vamos nos basear nisso à medida que avançarmos. Bem, acho que agora vocês devem ter uma boa ideia sobre a liquidez do lado da compra e a liquidez do lado da venda. Agora veremos os diferentes tipos de desequilíbrios. Todos os desequilíbrios são, e alguém diz que isso está um pouco fora de foco. Você está bem? Preciso fazer alguma coisa? Espero que não seja. Certo, bom. Certo. Não se preocupem. Depois deste ano, tenho certeza de que alguns de vocês vão conseguir algo que possam realmente usar em seus gráficos. Procurar, trabalhar e, sabe, sim. Portanto, essa é uma lacuna justa entre amigos.
Isso é o básico, pessoal. Não se preocupe. Sei que alguns de vocês são muito avançados. Eu sei disso. Alunos da Trotter sei que são avançados, não se preocupem. Chegaremos àquelas coisas que farão sua cabeça doer. Sim, não se preocupe. Temos que começar devagar. Este é o primeiro vídeo real que estamos fazendo. Não se preocupe. E haverá mais. Então essa é uma diferença de valor justo, certo? Tenho certeza de que você pode ver a diferença bem aqui. Você tem a parte inferior dessa vela bem aqui. Estou tentando facilitar a explicação. Assim, você tem a parte inferior dessa vela. É um padrão de 3 velas, certo? Portanto, o candelabro à direita e à esquerda do candelabro no meio. O ponto alto dessa mecha à direita não deve se sobrepor ao ponto baixo da largura à esquerda aqui, certo? Assim você pode ver que isso forma uma lacuna. É muito fácil de ver, certo? Isso forma uma lacuna bem aqui. Portanto, essa é uma diferença básica de valor justo. Isso por si só não ajudará você. Não será? Mas você precisa saber como esses padrões se parecem, porque depois de passarmos por isso, e você saber o que procurar, você entra em seus gráficos e os rotula. Você pode me enviar seus gráficos, e eu direi se você os rotulou corretamente. MSH sim. Não se preocupem, rapazes. Algumas pessoas aqui precisam disso, mas ainda não começou. Não se preocupe. Sem avanços até agora. Tudo bem, então isso aqui é a diferença de valor justo, certo? E então você tem algo que é ainda melhor do que a diferença do valor justo, mas é um desequilíbrio, certo? Temos uma faixa de preço equilibrada. Na minha experiência, a faixa de preço de equilíbrio supera a diferença de valor justo regular. Eu diria que se eu pudesse negociar com apenas uma ineficiência, faríamos isso. Logo, uma faixa de preço equilibrada é quando duas lacunas de valor justo se sobrepõem, certo? Você tem um como este aqui. Veja a vela mais baixa à esquerda. O pavio não está se sobrepondo ao da vela aqui. Então, o castiçal do meio não tem pavios sobrepostos, certo? Portanto, essa diferença de valor justo, você sabe, você desenha tudo isso com o tempo. A outra lacuna de valor justo bem aqui. A máxima dessa vela, a mínima dessa vela não se sobrepõe. Você vê o desequilíbrio bem aqui. A única coisa certa aqui é que a única coisa que aconteceu nessa vela foi a compra, certo? Acredito que isso funcione. Como esperamos que um bloco de pedidos funcione, o que não acontece na maioria das vezes, vou ser sincero com você. A maioria de vocês sabe que tem se esforçado, e sim, é por isso que estão aqui. Então sim, essa é uma faixa de preço equilibrada. Quando as lacunas do valor justo se sobrepõem umas às outras. Esse é o melhor desequilíbrio a ser usado, certo? Você poderia literalmente esquecer a diferença regular do valor justo. Você pode literalmente esquecer aquele sobre o qual falarei a seguir, e pode usar apenas este. Em seguida, vamos buscar um inverso para uma lacuna de valor.
Vejamos. Então, o que vocês estão dizendo? Não se preocupem, rapazes. O vídeo acabou de começar, cara. Tenham um pouco de paciência. Vamos lá. Não se apresse. Então, este aqui seria um exemplo do que é um valor periódico inverso. Perdi esse, então vou usar este. Este é um exemplo do que seria uma diferença inversa de valor justo. Portanto, você pode literalmente desenhar esses gaps de valor justo por meio de velas. Você pode atraí-los por meio de mechas, seja o que for, certo? Então você tem, sabe, a lacuna de valor livre regular, sabe, até aqui a lacuna de valor livre regular que vocês conhecem, prolongada no tempo, boom, certo? Sim, agora parece uma retrospectiva. Em breve você verá as coisas em tempo real. Só quero que vocês vejam o que devem procurar, certo? Portanto, isso não é tão importante quanto as faixas de preço de equilíbrio. E isso não é tão importante quanto a diferença regular do valor justo. Mas sim. Aqui está a lacuna do valor justo inverso desejada. O preço se aprofunda e depois cai. Agora vamos falar sobre o tempo. E vamos falar sobre isso novamente na próxima vez que conversarmos com mais detalhes. Mas agora só preciso fazer com que vocês pensem. Deve entender o que tento dizer, certo? Não quero sobrecarregá-lo e depois fazer com que vocês argumentem que é muito difícil ou que não estão aprendendo. Alguém disse que parece com. Vou tentar explicar novamente. Você está bem? Estou feliz por vocês estarem aqui para que possamos conversar sobre isso. Isso aqui essa é uma faixa de preço equilibrada, certo? Provavelmente é mais fácil para você entender aqui.
Você tem dois desequilíbrios. Você tem dois desequilíbrios. E ambos, os intervalos de valor justo, o intervalo de valor justo à esquerda passa pelo outro. Portanto, isso é uma faixa de preço equilibrada. Você tem duas lacunas favoráveis que se sobrepõem, certo? Isso agora é basicamente um FVG duplo. Esta aqui é uma lacuna favorável regular. Veja, apenas um. Este aqui tem dois. Este é um deles. Logo, é uma faixa de preço equilibrada. Espere, deixe-me corrigir isso. Sabe? E nossa diferença inversa de valor justo seria algo como isto. Não há lacuna aqui, mas há uma lacuna bem aqui. Como você pode ver, há uma lacuna favorável por trás desta. Logo, uma faixa de preço equilibrada consiste em dois FVGs que se sobrepõem. É um preço equilibrado. Você está bem, e isso, sobre o que estou falando agora, será o mais importante. Portanto, vou falar sobre o tempo agora. Ao procurar configurações, ou quando estiver fazendo backtesting, ou tape reading, você sempre priorizará os desequilíbrios em relação às altas e baixas. Vou dizer isso mais uma vez. Quando você precisar encontrar uma configuração, a base da sua configuração será um desequilíbrio. O que isso significa? Mostrarei agora mesmo. Aqui, você pode ver que estou no cronograma mensal e você pode configurar seus horários, os intervalos de tempo, como eu fiz aqui, se quiser. Uma vez que você não precisa adicionar 30 segundos, isso não é importante. Você está certo, como 1 minuto, 5, 15, 1 hora, 4 horas, diariamente, semanalmente, mensalmente. Você pode simplesmente usar isso. Você pode ignorá-los, se desejar, certo? Portanto, você precisa desses prazos, que serão os mais importantes para você, os mensais. O semanal, o diário, o de 4 horas, o de 1 hora, o de 15 minutos, o de 5 minutos e o de 1 minuto. E você quer colocá-los nesta ordem para que seja fácil de ver, certo? Portanto, quando você faz uma configuração, precisa, como base da configuração, de um desequilíbrio, certo? Portanto, o desequilíbrio aqui seria uma diferença de valor justo.
Faça o que é certo. Assim, é mais fácil ver o medo. Essa é uma lacuna de valor justo, certo? Essa será a base da sua configuração. Portanto, antes que essa vela seja negociada aqui, quando ela estiver aberta e estiver apenas oscilando entre a máxima e a mínima dessa vela, você estará prevendo que o preço será negociado de volta para essa lacuna de valor justo, se você for otimista. Portanto, essa é a base da sua configuração. Por que isso acontece? E por que o intervalo de tempo é importante? Porque se você configurar seu tempo, seus intervalos de tempo dessa forma, poderá procurar algumas outras lacunas em seu cronograma mensal. Em seguida, você pula o que está à esquerda e vai para o seu diário. E se houver, é aí que você deve procurar. Uma lei antiga que está acima ou dentro da diferença de valor justo mensal, mas acima do centro ou da consequente invasão, certo? Portanto, essa será a base do período de tempo mais alto para a configuração, um gap de valor justo. E se houver uma ineficiência, um desequilíbrio, certo? É assim que o algoritmo vê o preço. É assim que você reage. Então você volta, pula o período de tempo semanal e vai para o diário. Portanto, como podemos ver aqui, o preço caiu abaixo dessa mínima, que é uma antiga mínima diária, que está acima de um gap de valor justo mensal. É a mesma coisa. Esse é o mesmo nível mensal que acabamos de marcar. O mesmo nível mensal. Apenas pulamos do semanal para o diário. E se esse fosse um período de tempo diário, você simplesmente ignoraria o período de 4 horas e procuraria uma mínima mais alta no período de 1 hora. Espero que eu esteja facilitando a compreensão. Alguém está tendo problemas? Você tem alguma pergunta? Precisam que eu faça isso? Vocês estão acompanhando? Espero que esteja. Portanto, teremos outro vídeo para alinhamento de cronograma. Não se preocupe com isso. Para a sequência de tempo, não se preocupe com isso. Mas como você pode ver, essa é uma maneira que facilitará as coisas para você. Então, digamos que você queira negociar com o período de 50 minutos. Se você quiser negociar nesse time frame, então você vai seguir em frente, pular o time frame à frente, o time frame de 1 hora, e então você terá que encontrar um time frame de 4 horas em... É claro que você precisa de um vídeo sobre o tempo de alinhamento para entender melhor. É claro que sim. Vocês entenderão melhor. Não posso dizer tudo no primeiro vídeo, certo? Será muito longo. Portanto, isso por si só já é muito poderoso. Por exemplo, é isso que a 30 sup é, certo? Este é o 30 sup. O preço é negociado abaixo de um empréstimo antigo em desequilíbrio temporal. Então veja como foi explosivo depois, certo? Eu me lembro que aqui embaixo nós acordamos. No Twitter queríamos ver preços mais altos e então você sabe, fomos até lá. Então sim. Se você seguir esse procedimento simples, estará na maioria das vezes do lado certo do mercado, certo?
Portanto, o que tivemos aqui foi o preço negociado na liquidez interna e, em seguida, correu para essas altas, que é a liquidez do lado da compra, a liquidez externa. Portanto, você não verá o preço reagir dessa forma depois de romper mínimos ou máximos antigos, a menos que haja um nível de período de tempo mais alto para ser usado. Na maioria das vezes, se você vir isso aqui, como se o preço estivesse acima deste, sem desequilíbrio aqui, então caia. Costuma ser um movimento falso. E esses pontos altos serão revisados como foram aqui. Você está certo. Assim como aqui, por exemplo, não houve nenhum desequilíbrio que tenha causado a queda do preço. Isso foi apenas um passo em falso, certo? Então, o preço cai, todo mundo está vendido e acha que vai cair mais. Então, gradualmente, ele explode. Está certo, você tem liquidez da linha de tendência bem aqui, apenas baixa, mais baixa que esta, e apenas baixa, mais baixa que esta. Perfeito. Não há desequilíbrio que faça com que o preço caia. Muito suspeito. Não confie nisso. Tudo bem, então, sempre que você estiver observando a seção de preços e vir coisas como essa acontecerem, o preço ultrapassou uma máxima e caiu, você pode esperar. Mas não trate o preço que está rompendo essa mínima como uma mudança na estrutura do mercado ou algo assim. Você precisa tratar essa baixa como uma oportunidade de compra quando o preço cair abaixo dela. Considerando que há um desequilíbrio maior no período de tempo aqui, portanto, para aqueles que não entenderam quando me referi a isso aqui em cima, se você estiver negociando com o período de 1 minuto, precisará de um desequilíbrio de 15 minutos, certo? E você estaria procurando por mínimos de 1 minuto, certo? Certo que mínimos ou máximos antigos superam o desequilíbrio de 15 min, vale o mesmo para gráficos de 5 minutos. Precisa de desequilíbrio de 1R. Se você estiver negociando com o diário, digamos que esteja negociando com o período de tempo diário. Você precisa de um desequilíbrio mensal. Você está certo. 15 minutos. Já falei sobre esse assunto antes, mas sei que ele não passa pela cabeça de alguns de vocês. Então precisa refazer. Tenho que fazer o possível para que você entenda.
Há certas coisas que você aprenderá provavelmente no final deste mês, no próximo mês, e todas elas têm pré-requisitos, certo? Você precisa entender os conceitos básicos antes de entender esses conceitos. Não pode apressar nem simplesmente. Você aprende tudo em um vídeo ou em 2 vídeos, certo? Você precisa dar tempo a si mesmo. Você precisa absorver o conhecimento. Você precisa consultar seus gráficos e ver se essas coisas estão acontecendo, repetindo-se, certo? E você verá que essa é a verdade. Sim. Então você tem. Se você estiver negociando com um período de tempo de 1 minuto, o preço cair abaixo da mínima de 1 minuto, e em seguida for negociado em um desequilíbrio de 15 minutos ao mesmo tempo, você verá que isso parece um pouco confuso, não é? Portanto, se eu não mostrasse a vocês tudo o que acabei de mostrar, o básico, e o que é desequilíbrio, o que você está procurando? Um desequilíbrio de sua lacuna de valor. Mínimos antigos, máximos antigos. Liquidez do lado da compra. Liquidez do lado da venda. Então isso pareceria uma bobagem. É claro que depois de gravado, você pode avançar, pular ou o que quiser. Então sim, essa é a sequência a qual o algoritmo se refere, certo? Mínimo de 1 minuto, desequilíbrios de 15 minutos. Não, 1 minuto de alta ou baixa. 15 minutos de desequilíbrio. 5 minutos. Desequilíbrio de 1 hora, alto ou baixo. Máxima mínima de 15 min, desequilíbrio de 4 horas. Máxima ou mínima de 1 hora, desequilíbrio diário. Em seguida, você verá a alta ou a baixa de 4 horas, o desequilíbrio semanal, a alta ou a baixa do período diário e o desequilíbrio mensal. Espero que tenham entendido. Isso será muito importante para o seu desenvolvimento. Sim, alguém pergunta sim, o período de 15 segundos. Sim, para um período de 15 segundos, você precisa de um desequilíbrio de 1 minuto, mas você não precisa se concentrar nisso agora. Bem, se você já é avançado, então sim, você pode. Mas se você for novato, é melhor usar os períodos de 15 e 5 minutos para negociar. Mesmo o de 1 minuto não é ruim, mas sim. Certo, vamos falar um pouco mais sobre o tempo. Portanto, darei a vocês o melhor momento para negociar. O melhor horário para negociar é das 9 às 10 horas da manhã. Sessão de Nova York. 9 a 10 horas da manhã, sessão de Nova York. Essa é a melhor janela de tempo. Em 70% das vezes você encontrará algo para fazer. Pediram-me para explicar a Taylor Swift de novo. Não se preocupe. Após o vídeo, pode revê-lo. Quantas vezes você quiser, está sendo gravado e será salvo. Onde eu estava? Então, das 9 às 10h30 é o melhor horário para negociar.
9 às 10h30 da manhã. Vou repetir, das 9 às 10h30 da manhã. Você pode negociar apenas das 9 às 10h30 da manhã e estará bem para o resto de sua vida com apenas esse período de tempo. Você não precisa de mais tempo do que isso, certo? Portanto, se você estiver tentando fazer um backtest ou estudar o preço, esse será o melhor momento para reduzi-lo. E vou ler algumas das vezes com vocês ao vivo, dizendo onde deve ir, onde não deve ir e coisas assim. Sim, vou analisar os intervalos de separação em algum momento, mas não é necessário agora. Há muitas coisas pelas quais você vai passar, certo? Sim, e eventualmente estaremos negociando ao vivo quando vocês tiverem adquirido, não se preocupem. Tudo isso será feito. Agora não é o momento para você negociar, certo? Vou analisar os mercados com vocês agora mesmo para que possam ver do que estou falando. Vamos dar uma olhada na NQ. Então, antes de termos essa queda no Twitter, eu falei sobre isso antes disso, que isso era provável. Você está bem. Portanto, onde o preço está agora, não há nada que eu diria que seja acionável, certo? Portanto, eu precisaria esperar por mais informações antes de fazer qualquer coisa. Você está bem aqui. Não há nada para fazer aqui. Nada mesmo. No próximo mês, fevereiro, devemos ver o preço começar a, você sabe, se alinhar ao lado negativo à medida que a tendência sazonal entra em ação e outro quarto da mudança ocorre, certo? O último quarto da mudança aconteceu aqui embaixo por volta de, digamos, 2 meses atrás, ou um pouco mais, certo? A cada 3 ou 4 meses o mercado muda de direção, como eu já disse antes. E também abordaremos isso em detalhes. Então, aqui nada demais, certo? Não estou otimista. Atualmente não estou otimista no mercado de ações. Não sou nada otimista sobre criptomoedas. Não estou otimista em relação ao euros de GBP/USD, nada disso. Mas não há nada com que eu possa trabalhar, que eu possa usar para estruturar uma configuração no momento. Talvez se eu estiver nos micro timeframes eu possa encontrar algo como o timeframe de 15 segundos e 1 minuto. Mas agora, se eu for negociar com o timeframe de 1 hora, realmente não há nada para negociar no momento. Você pode ver tudo isso para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Você sabe, não há nada aqui que faça sentido, certo? Vou fazer isso para vocês verem, tá bem? Precisamos de 60 barras equivalentes a 3 meses.
Então, é aí que começaríamos a procurar o preço para mudar de direção e ir em direção, você sabe, às ineficiências aqui, a essa baixa, a essa potencialidade. Mas sim, o tempo é a parte mais importante disso, certo? Você sempre me ouve dizer que os castiçais não são importantes, porque o tempo que você leva é o que as velas fazem. Portanto, como você pode ver, se olhar para trás neste ponto, essa foi a maior baixa que catapultou o preço para cima. Esse foi o último turno trimestral. E o próximo que será deve estar por aqui, provavelmente por volta de fevereiro, mais ou menos alguns dias. Quando o preço chegar a esse ponto, deveremos ver uma imensa pressão de venda. Portanto, estaremos vendendo a descoberto todos os corretores, todos os acionistas, acima de todas as altas antigas, coisas desse tipo. Durante o mês de janeiro, o mercado geralmente apenas se consolida ou tenta atrair os operadores fracos, todos os que entraram no ano novo dizendo que agora serão operadores. Eles vão aprender a negociar e simplesmente entram no mercado sem nenhuma experiência, certo? Portanto, esse é o propósito de janeiro e é por isso que até mesmo meu mentor, ICT, diz que não negocia em janeiro. É exatamente por isso, certo? Você não é o segundo mês menos provável do ano para você negociar. É muito difícil. Você pode negociar nos períodos de tempo inferiores, é claro, mas encontrar uma tendência no período diário será muito difícil. Como você pode ver aqui, não temos realmente nenhuma estrutura para trabalhar. Então é isso para você. Futuros, vá para DX5. Então, durante a próxima mudança trimestral, ou no restante do ano, acho que veremos esses máximos serem atingidos. Tenho que esperar até obter mais informações, mas sim. Portanto, temos essa alta aqui, a faixa atual, e temos a inclinação. Temos um arquivo de campo aqui em cima. Eu gostaria que o preço ficasse abaixo disso e oscilasse um pouco aqui, ou varresse essa mínima antes de ir para cá, pois ainda não é hora de fazer isso. Ou, mesmo que ultrapasse esse valor, ele, você sabe, oscila abaixo dessa mínima. Este é o período de tempo semanal, certo? Portanto, essa é uma diferença de valor justa. Temos liquidez aqui, temos liquidez aqui. Se virmos o preço ser negociado acima dessa máxima, dessa mínima, você sabe, isso criaria movimentos no mercado de câmbio, no mercado de criptomoedas e no mercado de câmbio e de futuros. Portanto,
Como você pode ver, o gap do valor justo semanal cairá para o gap do valor justo de 4 horas. E você pode ver o preço rejeitando esse desequilíbrio bem aqui, em tempo real, depois de fazer o que acabei de dizer a vocês sobre ultrapassar essa alta antiga. Vocês conseguem ouvir? O áudio está bom? Ok, bem. Você pode. Portanto, quando a mudança do próximo trimestre entrar em ação, então, você sabe, estaremos vendendo a UE, a GU e procurando o DXY para obter maiores altas. No período diário, estamos presos entre esse desequilíbrio de volume diário e essa lacuna de valor justo. Não há uma leitura clara do preço no momento. Não há nenhuma leitura clara, como se eu não estivesse no mercado no momento, negociando, ou procurando movimentos ou algo assim. A última coisa que o vídeo está atrasado. Ok. Então, a última coisa que eu realmente analisei foi o Bitcoin, você sabe, porque assim, o trabalho era óbvio. Mas no momento, os mercados não estão preparados para isso. Alta probabilidade. Isso mudará na última semana de janeiro ou no início de fevereiro. Isso é o que geralmente acontece todo ano. Não tenha pressa. Se você estiver com pressa, vai bater a cabeça em uma parede de tijolos, certo? Você precisa manter a calma e tomar decisões calculadas. Sim, eu já estava trabalhando nisso. Lá vamos nós, Will. Portanto, eu diria que a liquidez anual atraída seria provavelmente aqui embaixo. Este, com certeza. Provavelmente precisaremos executar algumas compras. Você sabe, deixe um SMT entre este e GIL ou este e DXY, e então continuaremos em baixa. A imprensa será muito mais fácil de ler depois do próximo mês. Uau, já estamos conversando há 57 minutos. Incrível. A SMT não é mais importante se ocorrer entre DXY ou GU em termos de negociação em relação ao EURUSD. Acho que sim, senhor. Falarei mais sobre a teoria trimestral, é claro.
Teoria trimestral. Que nome maravilhoso. Hoje foi apenas para que vocês entendessem as ineficiências e a liquidez. É isso aí. Oferecendo períodos corretos para estruturar as configurações. Quantos vídeos você terá por semana? Haverá de 2 a 3. Acho que vou encerrar este caso em breve. Não acredito que estou falando há quase 1 hora. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Por favor, se você tiver dúvidas, sobre qualquer coisa, se precisar de qualquer coisa, se precisar que eu explique qualquer coisa com mais detalhes, então, vocês sabem, vocês têm meu contato. Entrem em contato comigo. Eu respondo a vocês, não respondo a mais ninguém. Está gravado, relaxa, Sam. E eu falei sobre muitas coisas nessa transmissão ao vivo. Muitas coisas. Portanto, preste atenção. Hoje é quarta-feira. Haverá de 2 a 3 transmissões ao vivo por semana, às vezes 4. Não se preocupe. Esta é a primeira transmissão ao vivo. Bem, sim, a primeira transmissão ao vivo do ano. Às vezes, provavelmente estarei aqui também nos finais de semana, não se preocupe. E sim. Provavelmente, se eu não estiver aqui na sexta-feira, estarei no sábado. Então, se você tiver alguma dúvida, se tiver algum feedback que possa melhorar os fluxos, entre em contato comigo. Além disso, lançarei alguns vídeos quando achar que está na hora de vocês adquirirem uma compreensão suficiente da ação do preço. Por favor, envie seus gráficos no grupo para que eu possa ver como vocês estão crescendo. E sim, espero que vocês tenham um bom dia. Acho que já passei do meu tempo. Você já está falando há 1 hora. E sim. Tenham um bom dia e vejo vocês em breve.